Salve rapaziada, Prozect na área, hoje vamos reagir a racismo e One Piece do Cronosfera. Rapaziada, não sei o que esperar, muita gente já falou pra esse vídeo, vocês têm que ver racismo em One Piece do Cronosfera. Eu conheço o Guto, né, já vi alguns vídeos dele, porque a rapaziada da live recomendou pra mim, ele é bem inteligente. E vamos ver essa parada do racismo em One Piece, será que ele vai falar sobre aquela parada do Jinbe, que a gente viu em algumas músicas, né? Acho que sim. Provavelmente, né, então bora que boras. Tá tocando aí, senhor Mandar. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. E no vídeo de hoje, a gente vai tratar de um assunto delicado, uma questão, Bora certo? Ver. Racismo em One Piece. Roda a vinheta. Rapaziada, a minha live fica zoando falando que o Zoro é racista. Já fizeram isso na sua também? Já. Cara. One Piece é uma obra que usa de metáforas para tratar de questões da nossa sociedade atual. Até aí, nada de novo. Afinal de contas, praticamente todas as obras fazem isso. E por mais que isso pareça óbvio para algumas pessoas, acontecimentos recentes têm mostrado que não. Então, preste atenção nas coisas que você assiste. E uma das metáforas que eu acho mais interessantes aqui em One Piece é a simbologia do tritão, usada para discutir, no seu grande geral, o preconceito, mas em muitos pontos mais específicos, o racismo diretamente. E como eu sei que tem muita gente aqui no canal que aquele não bicho acompanha Era da tropa do Arlong, não era? Aquele peixezinho que tava no chão? Identificar muito bem. Porque é bem na parte que eu tô agora, ele parece muito, velho. Eu vou tratar de maneira mais abrangente, abordar essa questão no geral. Inicialmente eu tinha pensado em uma cena específica, mas acabei englobando um arco inteiro do anime, que é o arco da Ilha dos Tritões. Em One Piece, os tritões são extremamente mal vistos pela sociedade. Eles são sujos, são perigosos, são selvagens. Não devemos nos relacionar com esse tipo de coisa. Assim, toda aquela sociedade aprendeu a segregar os homens-peixe desde criança, a ponto deles serem banidos para uma ilha que fica a 10.000 quilômetros submarinos. E tirando esse detalhe, que é a questão de você ser banido e viver isoladamente do resto da sociedade, eles são repudiados em qualquer lugar que aparecem, eles podem ser escravizados, judiados, feitos de qualquer tipo de coisa para fazer o que você quiser com o tritão, afinal de contas, não é gente. Ele parece o que na verdade não é bem assim. Claro que diretamente... Cara, é muito louco essa parada das metáforas que o anime faz, né? Porque, por exemplo, uma criança vai assistir e nunca vai sequer pensar que, bagulho fazendo relação com a realidade, mas o adulto com certeza tipo, percebe facilmente que é essa, preconceito, né? É essa nuance. No tritão tem algumas diferenças, mas essas diferenças são unicamente físicas. Os tritões são melhores que os humanos em algumas capacidades, como respirar debaixo d'água, nadar, mais força, etc. Mas em questão intelectual, em questão da existência de um ser, um tritão é exatamente igual a um humano. Inclusive, fisicamente, eles compartilham do mesmo sangue. Um sangue tritão é igual a um sangue humano, não tem a mínima diferença. Caraca, e por conta desse tratamento abusivo, os tritões passaram a cultivar um ódio tremendo pela espécie humana, que simplesmente subjugava, escravizava e usava dos tritões como bem entendia, apenas pela ganância de dinheiro e ganância do poder. Isso parece alguma coisa agora, pra tipo, vocês? eu vou assistir com outros olhos. Essa parada dele ter botado o sangue da mesma cor é cartada de gênio, tá ligado? Porque ele podia, né, botar o sangue dos tritões azul, tá ligado? Né? É, tipo, fazendo essa separação, mas ele botar o sangue da mesma cor é, tipo... maneira. Pô, tem um peso forte, mano. E no arco que o Ruffy e sua tripulação descem para a Ilha dos Tritões, a gente aprende muitos outros detalhes sobre essa situação. E nessa questão da relação entre humanos e tritões, dois grandes nomes se destacam, Otohime e Fisher Tiger. A Otohime era a rainha do reino aquático, e apesar de rainha, apesar de ser da realeza, ela era totalmente diferente de tudo que foi mostrado em One Piece,
de todos os tipos de reis, rainhas, príncipes e nobres. Ela ficava o dia inteiro na cidade, conversando com as pessoas, tentando ajudá-las, tornar a vida de toda a população de lá melhor. Ela sonhava com um dia em que os tritões fossem subir para a superfície e desfrutar da mesma luz que os humanos. Ela sonhava com igualdade. この竜宮王国を地上へ移すのです。肌の色が違う、姿形が違う、そういう人間たちが私たちを理解してくれる日を待つのではなく、彼らと同じ太陽のもとにこの王国を移すのです。 Ficou anos e anos em sua jornada pacifista para conseguir trazer informação, limpar o ódio que os tritões tinham pelos humanos e coletar assinaturas para mudança de local do reino. Tudo na base do pacifismo. E isso não era muito bem recebido inicialmente, porque afinal de contas, todo o passado amargurado, todas as coisas que os tritões passaram na mão dos humanos, não poderia ser simplesmente esquecido de uma maneira tão fácil, com apenas um discurso e um sentimento de esperança. E do outro lado, temos Fisher Tiger, um tritão extremamente respeitado no reino inteiro. Tiger volta de uma viagem após conhecer mais sobre os humanos, extremamente determinado a subir e libertar todos os escravos que pudesse encontrar da mão dos Tenryubitos. Tenryubitos, caso você não conheça One Piece, é basicamente uma existência considerada divina. Os Tenryubitos são descendentes das pessoas que criaram o governo mundial. Basicamente, vários reis se reuniram, criaram um governo que vai, enfim, governar o planeta inteiro de One Piece, e os filhos desses reis, os filhos netos, são Tenryubitos. E eles podem, literalmente, fazer o que quiser. Escravizar qualquer pessoa, escravizar outros reis, eles podem fazer literalmente tudo porque eles são os donos do mundo. E eles têm uma influência e força gigantesca pelo mundo inteiro, além de poderio militar, então ninguém pode fazer nada contra eles. E para ajudar, são extremamente nojentos a ponto de nem mesmo respirar do mesmo ar que as pessoas normais. 世の悪党の方がいくらか人道的だ。クズが世界を支配するからクズが生まれる。こんなこともわからねえか。Enfim, Fisher Tiger era mais agressivo e revolucionário do que a Otohime, e ele acreditava que os tritões tinham que lutar para conseguir a sua liberdade. おとなしく奴隷を返せ。お前たちのやっていることは大罪だ。人間に歯向かうなどたかが巨人の分際で。Ensina, mano. 奴隷はまかり通るが奴隷解放は罪。これでも人間を愛せというのか、乙姫王妃。Inclusive, reassistindo esse arco, eu pude traçar um paralelo entre esses dois personagens e dois líderes importantíssimos do movimento negro norte-americano. A Otohime representa Martin Luther King em muitas das suas ações pacifistas, da maneira com que ela lida com as situações e sua esperança para conseguir resolver tudo de uma maneira calma. Enquanto isso, Fisher Tiger, até um certo momento da sua jornada, tem mais paralelos e tem mais semelhanças com o Malcolm X, que também objetivava a paz para o povo negro, mas ele era um pouco mais radical e acreditava que para resolver a situação precisaria ter conflito físico. Mas, voltando ao One Piece, o Tiger saiu na sua grande jornada, libertando vários escravos das mãos dos Tenryubitos e dos nobres, e cada passo mais ele via as barbaridades que os humanos eram capazes de fazer, tratar as pessoas pior do que lixo, fazer com que elas sofressem cada minuto, cada dia de vida, simplesmente porque sim. No meio disso, eles encontram uma garotinha ex-escrava que queria se reencontrar com a mãe. Por isso, ela entra no barco do Tiger para que eles possam deixá-la em casa um dia. E a menina funciona de uma maneira muito robótica, o olho travado, um sorriso sempre na cara. Aquela sempre tatuagem que tinha, que eles ficaram meio chocados, né, quando viram a marca nas costas dela. Será que é tipo alguma marca que o Tenryubito bota em escravo, alguma coisa assim, será? Boa pergunta, deixa nos comentários, rapaziada, pra nós. Desculpando pelo que tá fazendo e pedindo para que as pessoas não matem ela, porque ela pode ser útil para alguma coisa. Era uma garota extremamente traumatizada e horrorizada com os traumas de ter sido uma escrava antes. Que foda, né?
Ah, que da hora a bandeira deles, velho. Foda. Pô, já gostei desse. Como é? Fish Tiger? É, Fish Tiger é maneiro, mano. E eu só fico olhando assim quanto que o gráfico de One Piece Algum tempo melhorou. se passa, velho. a garota Tô vendo melhora, comecinho. ela é tratada bem por todo mundo da tripulação do Tiger, todos aqueles tritões horrorosos, monstros que vão comer a sua cabeça quando você virar as costas. Enfim, eles chegam na ilha dela pra deixá-la com a mãe um dia. Ah, que da hora, mano. 巨人族ってみんな怖い人だと思ってたけど、いい人たちもいっぱ A いい diferença る na よ。 expressão dela, velho. お前はまだ子供だから。私知ってるもん。 Tio Tiger. タイガーのおじさんたちとずっと一緒にいたから、みんなも一緒に暮らしたらきっとわかるよ。 Ela se despede do Tiger, todo mundo feliz, porém, nem todo mundo. Quando o Tiger desceu, as pessoas da vila viram que ele era um tritão, e por conta disso ele acaba sendo vítima de uma espécie de armadilha. Os moradores daquela vila ligaram pra marinha porque viram um tritão à solta, certo? Um tritão Não, nem é um fudendo. bicho perigoso. Então a marinha chegou pra matar o Tiger prontamente. Mata tudo. 何か聞こえない？お母ちゃん。 Caralho. いいえ。 Ele acabou sobrevivendo, mas por muito pouco. E Graças surge a um Deus, problema. mano. Caraca, o Tiger perdeu muito sangue e precisa repor esse sangue. E como ele tinha um tipo sanguíneo raro, ninguém da tripulação dele tinha mais. E sobrou a alternativa de usar sangue humano. 頭じゃ分かっていても俺はもう心の鬼が邪魔をする体がその血を拒絶する俺はもう Caraca, velho. Fish Tiger é maneiro. 人間を Merece alguém fazer uma tatu dele. Nos seus A do últimos peito, a tatu momentos, ainda é bacana. Tiger, que lutou sua Papo vida inteira pela liberdade, pela paz do povo tritão, simplesmente não conseguiu aceitar isso o mesmo, sangue ó. humano. O sangue que o perseguiu durante Tatuagem tanto de tempo, escravo, sendo que ele não esse fez nada, ele queria ajudar todo mundo, ele ajudou a garotinha a reencontrar a sua família e foi vítima de um ódio incrustado na sociedade. 誰でも平和がいいに決まってるだ Pô, já が virou um dos meus personagens favoritos. 本 Né? 当に島を変えられるの Cara は da hora, mano. コアラのような何も知らねえ次の世代だ E isso basicamente gera todo o conflito do arco de One Piece no presente. As pessoas desconfiam do Luffy e da sua tripulação, porque, enfim, quando eles chegaram, ocorreram alguns crimes que, afinal de contas, ele não era o culpado. Luffy encontra o responsável por tudo aquilo, luta com ele, enfim. Acaba a luta e, por ironia, o Luffy acaba sem sangue. No meio de toda aquela treta, ele tinha feito um ferimento que ficou vazando sangue o tempo todo e agora ele também precisava de uma transfusão. E aí a gente se encontra numa situação análoga à situação antiga. O Luffy, dessa vez, um humano, que está legal, doente. Na velho. tripulação dele também não tem ninguém com o mesmo tipo sanguíneo. E pra piorar, é proibido no reino submarino que você doe sangue para humanos. Afinal de contas, né, eles têm bastantes razões. Mano, agora, tipo, sabendo o contexto todo da cena, o peso que tem a cena agora, tipo, ficou outro, né? Que a gente já sabia mais ou menos que o Jinbe tava nessa cena aí, salvo o Luffy, Sangue mas do tipo, agora o contexto, sabendo da parte do Fish Tiger, nossa, mano. イフが足りねえか。血が足りねえんだどなたかを分けていただけませんか E nisso, Jinbei, que era um tritão que acompanhou o Tiger em toda a sua jornada, acompanhou todos os acontecimentos de sua vida, toma a frente e se dispõe a doar sangue pro Luffy. Então o Jinbei deita no chão, do lado do Luffy, e começa a transfusão. Junto a isso, uma bela mensagem facilmente perceptível. Mesmo sendo diferentes, nós somos iguais. O mesmo sangue que cai quando você machuca Foda, alguém, foda. ou quando você se machuca, por mais diferente fisicamente que aquela Escancarado, pessoa né? seja, por mais que você tenha sido ensinado a ter medo dela ou tratá-la diferente, todos têm sangue vermelho. O sangue possui um significado muito forte em praticamente todas as culturas. Basicamente, é a essência da vida. E nessa cena, humanos e tritões, mesmo com um passado amargo e tortuoso, compartilham dessa vida, acreditando em um futuro melhor.
E eu acho muito Oda é importante, gênio. muito admirável Porra. todo esse trabalho e empenho que o Oda faz questão de colocar em One Piece, discutir classes sociais, discutir etnia, tudo isso a partir de metáforas que não deixam nenhuma dúvida pra você. Você olha o mundo dos tritões, por que os tritões estão sendo maltratados? Por que o governo dá a permissão para que os humanos façam isso com os tritões? Por que as pessoas, mesmo com permissão ou não, continuam tratando umas às outras dessa forma? E se você for reparar, é simplesmente porque sim. É simplesmente porque na nossa sociedade, na nossa vida, no nosso mundo, também acontece dessa forma. E por mais que você esqueça e acabe pensando que isso é uma coisa distante, uma coisa que nunca aconteceu, uma coisa que ficou no passado, foi agora. Os banheiros eram separados, as cadeiras eram separadas, as ruas eram separadas. Foi agora. Pô, não tem Quem nasceu na tanto década tempo, de né, velho? É 60, bizarro. nasceu Parece na que década de tem, 50, mas não tem tanto viveu tempo. isso. Correto. O reflexo desses acontecimentos não pode ser apagado tão facilmente. Lei ou não, o preconceito ainda existe. Ele pode não se manifestar da mesma maneira que antes, mas está aqui, comigo, com você. E o ponto inicial é a gente aceitar esse fato inegável e a partir disso refletir, discutir e trabalhar para limpar essa mancha vermelha. Cara, que Para inveja, quem sabe fala- um dia fala muito possamos lentinho. estar Mano, eu tava, tipo, verdadeiramente não consigo. esperando o vídeo acabar pra falar isso, mano. Que vídeo bom, mano. Ele fala, cara, Ele fala muito Eles- calma, não tenho paciência pra ser calmo assim não, velho. ele fala calma e ele explica muito bem, mano. sob o Caraca. mesmo sol. Muito calmo, Guto. Ah, olha a foto do final, foda, Da velho. hora. Outra tatuagem muito foda, né? Esse xizinho aí, mano, dos Mugiwaras, né? Mano, que vídeo bom, velho. Sério mesmo, velho. Tipo, realmente é meio escancarado, né? Tipo, agora parando pra pensar nessa transfusão, né? É realmente pra deixar claro, né? Que o sangue é o mesmo, né? Porque talvez muitas pessoas não tenham se tocado, né? Mas aí o Oda faz essa cena da transfusão antes com o Fischer Tag e depois com o Luffy, tipo, deixando escancarado mesmo, que tipo assim, não faz sentido o preconceito. Tipo, caraca, muito maneiro, velho. Maneiro, e da hora saber que o Jimmy também entrou na tripulação e tudo mais. Né? Então, Porra, da pô, hora pra ainda caralho, depois de mano. tudo isso, né, Oda cara? é gênio mesmo, não tem jeito. E desse vídeo deu pra tirar que mais um personagem muito maneiro que a gente não conhecia. Cara, a gente Tiger. sempre ficando surpreso. Ah, da hora, quando finalmente Fischer tinha acabado, Fischer Tiger. Tem que ter um Gold, patrocínio de uma música do Fischer Tiger, Será agora é que tem música obrigatório. dele, tem que mano? ter, Pô, caraca, ele é o Se Gold, ninguém tá? nunca fez, está perdendo aí, porque merece, mano. Merece, dava pra fazer uma história muito da hora dele com a Koala, né? A menininha, Porra. mano. Cê é louco, rapaziada. Muito obrigado aí por esse patrocínio, meu mano. Caraca, mano, foi muito da hora. Gosto de vídeos assim, tá ligado? Vídeos, tipo, conhecendo um pouco mais com alguém explicando, né? Fica mais claro, ainda mais pra nós que é leigo, né? A gente tá no começo do anime, começamos a ver, mas estamos no começo ainda, né? Aí ajuda muito, né? Dá mais vontade ainda de ver. E entendendo, né? Como é que o Oda é gênio, tipo assim, discretamente, né? Porque, pô, crianças não vão perceber essas coisas, mas quem é adulto fica muito Com escancarado, certeza né? deve ter muita coisa ainda meio que interna que ninguém nunca pegou e só o Oda sabe o porquê que tá ali, tá ligado? É, então, que só vai explicar na frente, né, mano? Pô, muito legal. Mas, se gostaram do react, Deixe seu like, rapaziada, se inscreva no canal, não gasta 5 segundos da sua vida e é de graça. Então, pelo amor de Deus, clica no botãozinho vermelho que vocês vão ajudar demais a gente. Se quiser patrocinar um vídeo assim como esse é um patrocínio, olha a descrição, tem passo a passo escrito, tem um vídeo autoexplicativo, vocês dão uma moral gigantesca. e se não tá moscando, clica no vídeo que tá aparecendo aqui. Até o próximo react.